Oi, turma, tudo bom? Então, vamos continuar a nossa peregrinação pela farmacologia da dor, não é? E nós vamos falar dos fármacos analgésicos opioides. Euzinho aqui de novo com vocês, professora Cintia Milho. E nós, para começarmos essa nossa história de falar dos fármacos analgésicos, vamos rever alguns conceitos interessantes ou conhecer alguns conceitos para quem ainda não se familiarizou, né, com alguns termos. Né? Para falar de analgesia, não tem como a gente não falar de dor. Né? E existe um consenso internacional de fazer essa classificação de dor como essa experiência sensorial, emocional desagradável, que está associada ao dano tecidual real ou potencial descrito em termos da lesão. Né? Essa questão de ser uma experiência, ela realmente tem um outro significado que traz à tona um outro fator importante, que é o fator individual. Cada pessoa sente a dor de uma forma diferente uma da outra. Essa experiência, esse estado cultural, o momento em que a pessoa se encontra pode fazer com que uma sensação de dor possa se tornar extremamente desagradável, potencial ou suportável, dependendo de cada indivíduo. Nós não podemos fazer uma comparação e dizer que uma martelada no dedo dói do mesmo jeito na pessoa A e na pessoa B, porque vai depender de vários fatores relacionados a essa sensibilidade. Mais ou menos 30% das pessoas no mundo inteiro são afetadas em algum momento da sua vida com um estado de dor que se torna extremamente desagradável e que necessita de algum tipo de tratamento ou, como nós queremos falar aqui hoje, analgesia, que é a ausência da dor. De 10 a 40% das pessoas que sentem dor já relataram que essa sensação da dor tinha duração superior a um dia. Então, são aquelas dores que tendem a se tornarem crônicas, desagradáveis. Né? Quem ainda não sofreu de enxaqueca, né, que atire a primeira pedra. E sabe bem o que eu estou falando. Algumas síndromes de enxaqueca, por exemplo, são terríveis. A gente não consegue nem conversar, nem comer, imagine estudar ou fazer qualquer outra coisa que necessite de qualquer tipo de concentração. E essa dor, ela pode estar se revelando em várias partes do nosso corpo. Eis um dos fatores que talvez sejam mais limitantes, não é? Identificar em que pontos realmente essa dor está afetando e como essa dor vai afetar essa qualidade de vida ao longo do dia, da semana, do mês, dos anos. A Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, realmente ela existe, viu? Vocês, futuros dentistas, vão poder também fazer parte desse grupo, acompanhar os trabalhos. Isso é extremamente interessante. Ela tem relatado que nos últimos anos, a dor tem sido uma das principais causas de sofrimento e incapacitação para o trabalho. Isso são dados estatísticos. Também está relacionado com essas consequências psicossociais e econômicas, causando graves consequências. Como essa dor acaba se tornando generalizada em pontos estratégicos do corpo que causam essa limitação, que causam essa incapacidade de executar as tarefas do dia a dia, tanto domésticas quanto de trabalho, quanto de estudo, quanto do seu dia a dia, normalmente, esses fatores realmente são importantes para o estudo, a compreensão e, consequentemente, o tratamento. Essa experiência de dor, ela está muito relacionada a um estímulo, e o que a gente costuma mencionar como estímulo nocivo, né? Causa algum mal.
E essa percepção da dor, como eu já tinha mencionado, que é uma sensação individual, ela também tem uma relação direta com a ativação dos nociceptores, que estão lá distribuídos no nosso organismo, né, e que causam uma cascata de eventos que são relacionados pelas vias sensoriais, que distribuem esses eventos e essas estimulações. Né? Essa dor passa, então, como eu já tinha mencionado, a ser caracterizada como uma dor subjetiva, de experiência. E compreender e fazer o tratamento clínico são fatores fundamentais para uma efetiva resposta nessa terapêutica, mas que tem trazido essa dificuldade por trazer essas características de subjetividade de sensação. Olha só que problema, né? E a dor tem sido, assim, o principal motivo de se buscar o tratamento médico odontológico, buscar alternativas de conforto, né, terapêuticas secundárias, formas de vida, exercícios físicos que possam ajudar a fortalecer o músculo, fortalecer o sistema neuronal, a meditação, oração, os estados em que possa fazer uma elevação da sensação do corpo e do espírito para tentar fazer o controle desse estímulo doloroso que traz essas vias já complexas aqui para a nossa compreensão. Olha só que coisa, né? Vamos trazer alguns conceitos. Apesar de toda a subjetividade, existem alguns conceitos importantes para nós aqui que estamos estudando, aprendendo um pouco mais sobre isso, que precisamos trazer conosco. O que é a nocepção? Lembra que nós falamos ainda há pouquinho das vias noceptivas, né? Essa nocepção nada mais é do que essa percepção do sinal no sistema nervoso central que leva a uma ativação dos receptores sensoriais, que são chamados de nociceptores. Estão lá presentes no tecido danificado. Isso é a nocepção. De fato, é a forma do reconhecimento dessa sensação, desse estímulo que vai causar a dor propriamente dita, né? Que aí é aquela experiência subjetiva. Claro que toda dor é uma dor desagradável. O suporte, a maneira como que você enfrenta essa dor, essa sensação desagradável, é realmente, de novo, dependendo da sua história, da sua trajetória, da sua sensibilidade, enfim, suas características individuais, a sua experiência. Ela pode ser considerada dor como resultado da percepção neuronal do estímulo doloroso, a partir da nocepção, e dos fatores psicológicos envolvidos, que são os fatores emocionais. Por isso que algumas vezes algumas pessoas realmente têm condições de suportar mais adequadamente determinadas dores em que outras pessoas não conseguem fazer no suporte. Né? Então, nada da gente ficar aqui fazendo comparações dolorosas. A comparação que se pode fazer da dor, da sensação de dor, ela deve ser do indivíduo com ele mesmo. Lembra que eu falei em aulas passadas sobre a escala da dor? Existe uma escala analógica, numérica, de carinhos. Essa Sociedade Brasileira por Estudo da Dor, ela tem lá dentro do seu site, vocês podem visitar, que é bem interessante, uma série de protocolos mostrando como mensurar, é uma tentativa, né? Mensurar essa dor no indivíduo, no paciente. Claro que em algumas situações, por exemplo, um paciente que tem dificuldade de comunicação, um paciente desacordado, pode estar sentindo dor e nós não conseguimos quantificá-la, identificar esse momento desagradável, sensitivo para esse indivíduo. Por isso que alguns sinais físicos, fisiológicos, também são importantes para serem avaliados nessa anamnese desse paciente. Essa percepção da dor, ela vem em cima desses pontos de estimulação, né? Aqui um exemplo aqui da injúria, né, no tecido,
aqui o número 1, né, em que há uma estimulação nas terminações proximais, que vai levar uma série de estímulos. Lembra que a gente falou da bradicinina, que tem uma relação muito próxima com essa sensação dolorosa? Aqui no estudo da dor, a bradicinina tem um reflexo importante nesse estudo. E aí a estimulação das prostaglandinas, da substância P, aquela resposta dolorosa, que um dos sinais da dor, da inflamação, lembra? Que nós comentamos, é a sensação dolorosa, vem em cima desse estímulo inicial e essa condução a partir, né, do corno dorsal até a chegada no hipotálamo e a identificação, reconhecimento desse estímulo. Essa dor nociceptiva, ela traz essa recepção de sinais lá na via central, fazendo com que haja essa ativação dos receptores sensoriais, que são altamente especializados e que podem transmitir informações. Quer dizer, reconhece que houve uma sinalização e essa sinalização transmite, a partir de uma transformação dos estímulos, os potenciais de ação para as células adjacentes, né? Vias nervosas íntegras. Esses nociceptores, eles são conhecidos como receptores sensoriais altamente especializados, que são ativados por estímulos nociceptivos e que estão presentes nas terminações nervosas livres, fibras aferentes sensitivas, especialmente, eu dou esse destaque aqui, nas fibras C e nas fibras do tipo A delta. As fibras C têm uma importância muito grande nos grandes estudos de dor. Isso vocês vão perceber ao longo do curso de vocês. Sempre essa identificação ou essa referência a esse tipo de fibra. Olha só como elas são apresentadas, né? Nós temos as fibras A beta, A delta e as fibras C. As fibras C têm uma milianização, né, que é aquele proteção externa mais intensa, totalmente ausente, diferente da fibra A beta. Isso mostra que a sensibilidade dessas fibras a qualquer estímulo é extremamente intensa. O diâmetro delas é extremamente pequeno, a gente pode perceber pela figura, né, que está aqui representando. E a velocidade de condução dessa fibra, né, tem também uma diferenciação muito grande em relação às fibras A beta. Né. O tipo de sinal que vocês podem perceber aqui é que nas fibras A beta são sinais de propiocepção, toque leve, aquelas sensações. Mas é nas fibras C que eu tenho uma estimulação nociceptiva mais fina, mais especializada. As fibras A delta, elas têm um estímulo nociceptivo também importante, mecânicos e térmicos. Mas as nociceptivas do tipo C, elas, além de receberem estímulos mecânicos e térmicos, elas também são capazes de identificar estímulos químicos. Olha só o grau de sensibilidade, de reconhecimento dessas fibras em relação às demais. E aí, quando a gente fala de dor, a gente fala de alguns tipos de dores clássicas, né? Por exemplo, a dor neuropática. Ela é uma condição dolorosa, mas crônica. Normalmente, ela está relacionada a um processo inflamatório intenso, mas que não tem um dano tecidual significativo. É uma dor neuropática que acompanha o paciente de forma prolongada, né, intensa, tem uma disfunção dessas vias que vão transmitir a dor, que faz com que essa transmissão se torne crônica, né, dos sinais dolorosos e intensa. É uma dor neuropática extremamente desagradável. Algumas dores de pacientes que, por exemplo, sofreram traumas,
e acabam ficando muito tempo, né, em determinadas posições porque perderam mobilidade de membros, estão relacionados à neuropatia. Então, essa sensação, por exemplo, em órgãos terminais, né, são interessantes em relação a esse estudo da dor neuropática. Essas lesões nos nervos sensoriais periféricos é a causa mais comum desse tipo de dor, né? Por isso que eu mencionei o trauma como um exemplo para pacientes que sofrem de dor neuropática. Mas nós temos também algumas condições patológicas que podem induzir dor neuropática, como o diabetes, que é muito frequente, o paciente diabético desenvolver crises de dores neuropáticas intensas, e o paciente que tem a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que podem também desenvolver esse quadro neuropático desagradável, que precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento, de um cuidado para viabilizar a qualidade de vida desse indivíduo. E aí, um tipo de dor que interessa muito para vocês é essa dor orofacial. Né? Na odontologia, ela está relacionada, por exemplo, às cáries mais profundas, afecções periodontais, uso dos aparelhos ortodônticos em alguns pacientes que podem ter hipersensibilidade. A grande maioria não apresenta esse tipo de dor, mas alguns outros pacientes relatam essa resposta por conta daquilo que eu mencionei para vocês, da experiência pessoal, da sensibilidade individual, as próteses que estão mal adaptadas, algumas outras doenças nas estruturas bucais também têm trazido respostas orofaciais importantes. O próprio tratamento odontológico pode trazer dor orofacial, né, quando não bem conduzido. Né? Algumas situações pós-tratamento trazem um reflexo de dor, né, depois que o paciente sai do consultório, que o torna, né, muito sensibilizado. Né? E, normalmente, essa dor orofacial também tem uma associação interessante com essas respostas patológicas da mucosite e da neurotoxicidade associada à cirurgia e à quimiorradioterapia. Por isso que, para vocês na odontologia, é muito importante fazer esse estudo de dor e essa relação com patologias ou tratamentos, né, medicamentosos que possam trazer algum complexo de medicamentosos ou não, porque a cirurgia também, né, traz essas respostas. Podem trazer um complexo sistema de sensibilidade de dor a esse paciente que podem viabilizar completamente essa sensação. Né? Quando a gente menos imagina, as estatísticas têm mostrado que essa dor orofacial tem se mostrado com alta prevalência em populações, especialmente aquelas que não têm um acompanhamento odontológico mais adequado. Olha só que o profissional da odontologia é um profissional importante nesse controle da dor orofacial. Né? Os aspectos emocional, psicológico que estão relacionados a essa dor têm mostrado que essa prevalência realmente está muito associada àqueles pacientes que têm uma característica cultural mais urbanizada do que aqueles que estão mais nas zonas rurais. Por que isso, professora? Porque a gente pode imaginar que o estilo de vida rural ele já começa a tornar o indivíduo, né, mais, como é que eu posso dizer, cascadura, né? Ele acaba se tornando mais resistente porque a acessibilidade ao tratamento, a um pronto-socorro, a uma clínica, é mais restrita, apesar de já nós temos várias áreas rurais, zonas rurais que já contam, né, com UBS, contam com postas, casinhas de saúde, tem feito assim uma resposta extremamente importante para o grupo. Desculpa aí, gente, passei errado aqui. Mudei tudinho aqui de novo. Vamos botar lá. Me empolguei aqui na fala. Então, esses são aspectos importantes. Entre essa dor orofacial, a dor do trigêmeo é um ponto assim que eu não posso deixar de mencionar aqui para vocês, né? Esse nervo
ele traz um estímulo em locais distintos a partir de um único ponto terminal. Então, o paciente vai sentir dor oral, dor na face, dor nos olhos, né, que pode irradiar até a cabeça. A dor do trigêmeo é considerada uma das dores mais significativas e mais, vamos dizer, dolorosas, né? Um maior potencial de sensibilidade que pode ser gerado por conta dessa tripla estimulação, né? Ela ocorre aí nesse quinto par craniano e ela sai do tronco encefálico pela alça arterial, né, ou venosa, e atua através dessa artéria cerebelar superior, né, essa condução dela. Por conta disso, estudar fármacos analgésicos tem sido, assim, um ponto essencial nessa descoberta de como controlar essas dores, como aliviar essa sensação de dor. Então, vamos dar uma olhadinha, né, mais de pertinho, desses fármacos analgésicos. O primeiro ponto é, quem são esses fármacos analgésicos? Né? Nós já vimos um pouquinho lá essa questão da analgesia quando falamos dos anti-inflamatórios, tanto os esteroidais quanto os não esteroidais, né? O grupo dos corticoides, né? Do grupo da aspirina, dos diclofenacos, enfim. Eles apresentam um grau de controle periférico da dor. Mas quando eu falo de uma dor mais crônica, uma dor mais profunda, tanto periférica quanto central, eu preciso de fármacos mais potentes. E aí não tem como eu não falar para vocês dos opioides. Quem são os opioides? São os clássicos na terapia da analgesia mais potente, mais eficiente. Eles são substâncias endógenas ou não que vão produzir efeitos que sejam similares à morfina. A morfina todo mundo já ouviu falar, né? E que podem ser antagonizados por um outro fármaco que é conhecido como naloxona. A naloxona é um antagonista dos receptores opioides. Então, nós temos como opioides a morfina, que é o clássico, é o representante desse grupo, a meperidina, as encefalinas e endorfinas, que são substâncias produzidas pelo nosso organismo, quer dizer, nós temos opioides endógenos produzidos pelo nosso corpo para controlar essas sensações de dor. Por isso que muitas vezes nós não precisamos tratar a dor com medicamentos, porque o nosso próprio organismo é capaz de controlar essas respostas, porque nós temos também essas ações, essas substâncias, esses analgésicos opioides produzidos pelo nosso corpo. E que maravilha que nós temos essas características. Né? Agora, falando da questão exógena, né, nós temos os opiáceos, que são substâncias derivadas de um substrato vindo de um produto vegetal, que é o ópio. A morfina, que nós conhecemos também, né, ela é um derivado do ópio, ela foi extraída dessa substância e que começa hoje a fazer assim uma revolução, hoje não, mas já há alguns anos, né, uma revolução no tratamento da dor e nos processos analgésicos. Então, os opioides podem ser classificados como opioides sintéticos, que são produzidos a partir, né, do conhecimento da estrutura molecular. Nós teremos os opioides endógenos, que são esses peptídeos, encefalinas, endorfinas, né, que são produzidos. Olha só que gama de situações que nós temos para controlar a sensação dolorosa. E aí nós temos um fator interessante que é a descoberta e o uso farmacológico, né, a partir dessa pesquisa da dor, da compreensão da dor e a tentativa de anular essa dor. E o interessante é que, muito antes de se conhecer os receptores opioides, se descobriu os medicamentos, os fármacos, as substâncias capazes de produzir um controle, uma anulação dessa sensação de dor. Muito antes também da descoberta do que era um agonista endógeno, né?
esses termos aqui são coisas muito mais recentes. Tá? Século XIX, século XX, já começaram a trabalhar. Mas antes disso, nós tínhamos o uso dos opioides já feitos em diversas outras finalidades. Olha só, de onde vêm esses opioides, então? Essa planta que eu estou mostrando aqui para vocês, a Papaver sonifero, conhecida como papoula ou dormideira, né? Aqui no Brasil nós temos várias espécies de papoula, mas a papoula mais interessante do ponto de vista de produção de opioides é conhecida como a papoula da Índia, que ela tem um alto potencial de produção desse ópio. Né? Tem até uma música do Legião Urbana que ele fala: minha papoula da Índia, eis o que tem de suave que me faz tão mal. Né? Porque a partir dos opioides também se retirou substâncias que são causadoras de farmacodependência, de estimulação, e daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aí, os efeitos dos opioides, viu? Mas esse é o fator interessante. A partir da extração, não é? Da florzinha, né? Da papoula, e se fez a extração dessa substância, que é o ópio, e os opioides, né? A partir daí, sintetizados ou desmembrados, que é o que a gente chama do ouro, né? Dessa estrutura. Né? Aí eu falei para vocês que há muito tempo essa história já é conhecida. Né? Há mais de 5.000 anos, nos escritos, nos papiros foram encontrados dos sumérios, já se tem o relato do cultivo da papoula, que era chamada na época como a planta da alegria. Né? Os sumérios produziam a papoula, cultivavam a papoula para a produção do ópio, e esse ópio era usado em preparações de bebidas para reuniões sociais, encontros, enfim, e as pessoas se sentiam alegres, felizes quando faziam uso dessas substâncias. No século V a.C., também se encontrou relatos dos gregos e romanos usando esse material, né, para a hipnose e a sedação, e relatos dos efeitos psicoativos desse material extraído da papoula. Nos anos 300 a.C., os povos árabes começaram a fazer o uso de uma forma, vamos chamar assim, mais médica, né? Para o controle das desinterias, né? As diarreias, propriamente ditas. Vale lembrar que naquela época, né, o sistema de saneamento básico era zero. Né? Então, era muito comum, muito frequente, diarreias, né, e complicações gástricas muito intensas. E esses relatos mostram, né, que essa substância tinha um controle muito efetivo para diminuir o processo diarreico. Já na Idade Média, depois de Cristo, né, século XV até o século, aliás, do século V até o século XV, principalmente pelo continente antigo, né, a Europa, ela começou a mostrar o uso mais popular do ópio, né, começou a trazer, inclusive tinham umas caixinhas, né, que eram comercializadas com pó de ópio mesmo, né, que as pessoas pegavam um pozinho e botavam no narizinho, era uma coisa assim socialmente aceita pelas altas sociedades, né? O cara fazia a inalação lá na frente de todo mundo, na cara dura mesmo, e todo mundo achava que tá tudo muito certo. Claro, porque não se conhecia exatamente os efeitos, as complicações, ou quando aconteciam os efeitos, não se relacionava a essa substância. Já naquela época, começou-se a observar, né, alguns grupos de estudiosos, começou-se a observar esse efeito psicoativo dessa substância, desse ópio. Na Idade Média ainda, né, nesse período, saindo um pouco da Europa, indo lá para os impérios islâmicos e asiáticos, principalmente chinês, eles tinham um uso medicinal mais seguro do que o europeu, fortalecendo aquele uso já conhecido como antidiarreico e indo para um uso que a gente começa hoje a compreender melhor, né? O uso analgésico desse ópio. Eram povos mais sérios, eram povos que não estavam muito preocupados
com a questão de alteração de comportamento, mas sim de melhoria da qualidade de vida, né? A gente percebe isso muito na cultura asiática, né? Já no século seguinte, o século XVI, na Europa, o Paracelsus, estudando melhor e acompanhando essas revoluções, né, quando as grandes viagens foram acontecendo e sabendo que os outros povos faziam, Paracelso começou a organizar preparações mais medicinais, que eram chamadas de láudano. Inclusive, eram preparados na forma de xarope de láudano, que era comercializado nessa época, né? E isso começou a ficar mais sério, o uso dos ópios como medicamento. E aí, pulando 1803 até 1816, nós tivemos, né, pelo Frederic Serturner, acho que é assim que pronuncia, né, o isolamento da morfina a partir do ópio, né, e a partir desse isolamento da morfina, vários outros substratos começaram a ser testados, né. Esse substrato vegetal, o alcaloide vegetal terapêutico isolado, né, que é a morfina, foi o primeiro a ser realmente potencialmente importante na indústria, né? Tanto como primeiro isolado, como primeiro de potencial resposta. E nesse período, os testes de analgesia em animais começaram a crescer muito na Europa. Claro que muitos desses testes não eram o que hoje nós consideramos eticamente corretos, mas foram a partir desses testes que nós podemos confirmar essas ações terapêuticas, inclusive determinar as doses terapêuticas, né? Infelizmente, na nossa trajetória, né, do uso da farmacologia, dos fármacos, nós não temos uma história muito tranquila, né, do ponto de vista dos animais. E também, por que não dizer, dos humanos, né, que não podemos deixar de pensar lá na Segunda Guerra, em que vários humanos foram usados, especialmente os povos ciganos, judeus, né, estrangeiros, negros, foram usados para testes também com medicamentos. Faz parte dessa nossa, uma parte triste, né, dessa nossa história. O nome morfina, então, nessa época, foi dado em homenagem ao deus Morfeu, o deus do sono. Tanto é que nos escritos antigos, né, existem essa designação, né, que quando você tomava aquele extrato de papoula, você dormia o sono dos deuses, você era embalado nos braços de Morfeu. Né? O sono induzido pela morfina, pelo ópio, e o Morfeu, como deus do sono, é esse deus que abraça e eleva. Claro que isso aí é história, né, de outras culturas, né, mas que é interessante para a gente entender por que o nome morfina. Já em 1845, Perry Davis, ele preparou a primeira droga comercial com a morfina indicada para o tratamento de dor, né? Surgiram, né, os painkillers, né, os medicamentos que acabavam, aniquilavam com a dor. E isso começou a ser extremamente significativo, especialmente para os médicos e dentistas da época, né? Em 1902, então, nós tivemos a determinação estrutural química, né? E isso foi importante para iniciar a era do que nós chamamos a era dos opioides sintéticos e semissintéticos. Então, a partir dessa historiazinha, dessa evolução, nós tivemos essa classificação química, né? A morfina e seus análogos, e aí o carro-chefe é a morfina mesmo, mas nós temos como análogos da morfina a codeína, a heroína, que é a diamorfina, a nalorfina, que é conhecida como agonista parcial. Daqui a pouquinho a gente chega nessa história de agonista parcial, porque vocês lembram disso lá da farmacocinética. E a naloxona, que na realidade é um antagonista dos receptores opioides, mas que foi a partir da estrutura da morfina organizada e trazida, né, para esse grupo farmacológico importante. Essa morfina, ela é um derivado fenantrínico
de 2 anéis planares e 2 estruturas alifáticas em anel. Elas vão ocupar um plano aproximadamente ângulo reto com o restante da molécula, né? As partes mais importantes da molécula da morfina para a atividade opioide são os grupamentos hidroxilas livres do anel benzênico que está ligado ao átomo de hidrogênio através dos átomos de carbono. Eu vou mostrar para vocês essa estrutura quando eu colocar o exercício para vocês no grupo. O outro fármaco desse grupo é o tramadol. Ele é conhecido como opioide atípico. Tem uma característica diferente dos outros opioides desse grupo, né, que são interessantes também de serem pensadas e analisadas nessa nossa pesquisa. Né? O tramadol traz uma resposta farmacológica interessante no controle da dor e tem sido muito utilizada na dor neuropática. Além disso, nós temos os derivados sintéticos, né? As fenilpiperidinas, como a meperidina, o fentanil. O fentanil é um clássico, inclusive na cirurgia, praticamente hoje difícil não ter o fentanil lá no centro cirúrgico para esses procedimentos. Né? Mas nós temos os derivados da metadona, a própria metadona e o destropropoxifeno, os derivados benzomorfano, a pentazocina é o grande clássico disso, e ela tem uma característica interessante de agonista e antagonista. Eita, professora, vai surtar, né? Calma aí que vai dar certo. E os derivados da tebaína, que são semissintéticos, a buprenorfina e a etorfina. São derivados interessantes do grupo semissintéticos. Aí falei dessa história de agonista parcial, o que deu nisso, né? Vamos relembrar um pouquinho essa história lá da farmacocinética que vocês conheciam, né? O agonista é aquele que se liga ao receptor, estimula esses receptores e é capaz de proporcionar eventos fisiológicos iguais ou mimetizando as respostas da substância endógena. Já o antagonista é aquele que se liga ao receptor, bloqueando essas respostas, ou se liga de forma indireta, antagonizando as respostas da estimulação daquele receptor. Né? A gente tem aqueles diretos, indiretos. E a gente tem o agonista parcial. Esse gráficozinho é o gráfico clássico, né, das respostas do agonista parcial. O agonista total é aquele que tem um potencial de resposta que vai subindo ao longo do tempo. Né? É uma escala algorítmica que só cresce. Tem um potencial de resposta bastante alto. O agonista parcial, ele traz um potencial de resposta mais reduzido em relação ao agonista total. Mas essa resposta parcial, em algumas situações, ela pode ser extremamente relevante e importante quando o potencial da própria estimulação desses receptores pode produzir uma resposta terapêutica desejável. Então, nem sempre um agonista parcial é um agonista que não vai produzir respostas importantes. Ok? A gente lembrou isso, né? Lembram dessa história? Fui cavar, né? Lá da pedra, né? Quando vocês começaram esses estudos da farmacologia. Com certeza a Giane trouxe esses conceitos para vocês, essas discussões para vocês. Enfim, para que essas respostas, né, sejam interessantes, a gente precisa entender os receptores. Né? O mecanismo de ação depende dessa estimulação da via dos receptores. A analgesia produzida pelos opioides e os seus efeitos através da interação com esses receptores específicos surgiu em 1950, para vocês terem uma ideia de quanto isso não é tão antigo. Né? Essa resposta realmente começou a ser sintetizada e sedimentada para a gente hoje há praticamente, né, 70 anos. Então, é uma coisa que a gente está amadurecendo ainda ao longo do tempo. E aí foi identificado os 3 tipos de receptores, né? O receptor Mi, o receptor delta e o receptor kappa. São os 3 tipos de receptores opioides
conhecidos. Existe um quarto subtipo de receptor que ainda está em estudo e para a gente aqui nesse momento não vai trazer uma grande relevância para o estudo dos analgésicos opioides, ok? Eles estão amplamente distribuídos no nosso sistema nervoso, né? E tem um tipo de estimulação via proteína G. São receptores acoplados à proteína G. Lembram daquela história dos tipos de receptores? Esses receptores são aqueles receptores transmembranas de 7 domínios, quer dizer, passa 7 vezes pela membrana. Então, o tipo de estimulação deles acaba sendo bem intensificado por cada vez que essa cadeia, né, desse receptor transpassa a membrana. Então, essa estimulação via proteína G é uma estimulação extremamente importante para a gente conhecer essas ações desses receptores, né? Aqui a simbologia, né, desse tipo de receptor transmembrana, a estimulação desses receptores, a proteína G, e uma vez ligado a esse receptor, nós temos uma quebra da subunidade alfa no receptor, né, que é mediado pela adenilato ciclase. Quando eu tenho a ligação, né, do opioide, eu inibo essa estimulação da adenilato ciclase, que está lá relacionada com a transformação do ATP em AMP cíclico. Com essa estimulação opioide, eu vou ter no meio intracelular uma diminuição da concentração do AMP cíclico. Né? E nós sabemos que existem alguns desdobramentos dessa resposta de concentração a nível celular. Não é? Então, a gente não pode esquecer desses detalhes importantes quanto a esse efeito. Né? Esses receptores, por exemplo, o receptor MI, desculpa, né, são receptores responsáveis pela maioria dos efeitos analgésicos dos opioides. Alguns, inclusive, dos principais efeitos adversos também estão relacionados com esse receptor. Depressão respiratória, constipação, estado de euforia, a sedação, a farmacodependência. Esse é um receptor que a gente vai falar muito dele, tá? Então, gravem eles aí pra gente. Já os receptores delta, eles estão relacionados com uma analgesia importante, né, mais seletiva, mas também eles são relacionados com atividade pró-convulsivante. Então, analgesia também, mas uma estimulação de convulsão também pode acontecer com essa estimulação delta. Então, é um fator que talvez eu queira anular, né, nesses receptores. O receptor kappa, ele contribui para a analgesia em nível espinhal e pode causar, inclusive, sedação bem intensa, a disforia e alucinações. Né? Eita, o receptor Mi causa depressão e o kappa causa euforia e alucinação. Coisa doida, né? Um tipo de compensação, será que os próprios subtipos de receptores tentam fazer um em relação ao outro quanto ao estado do humor? Coisa a se pensar aí mais adiante, né? Um outro fator interessante também relacionado a esses tipos de receptores é a relação com os canais iônicos. Além da diminuição das concentrações do AMP cíclico intracelular, nós temos aquele potencial de membrana que é gerado pela a entrada, né, dos íons positivos, né, íons cálcio e íons potássio. Né? Eu sei que dentro da célula eu tenho os íons potássio abundantes. Com a chegada do opioide e a ligação nesses receptores, eu tenho um bloqueio, um fechamento desses portões, impedindo a entrada dos íons cálcios. E, em compensação, eu tenho também um estímulo à saída dos íons potássios que estavam aqui no meio intracelular para o meio extracelular. Isso vai significar que o meio intracelular vai estar negativado. Né? Esse é um fator interessante, porque ele vai bloquear os impulsos de transmissão. As propagações, né, da sinalização vão
sendo eliminadas, né? Não tem como gerar um potencial de resposta a partir desse tipo de bloqueio. Essa é uma das respostas interessantes que esses receptores produzem, né? Então, tanto abrem os canais de potássio, causando uma hiperpolarização, inibe a abertura dos canais de cálcio, que inibe a liberação do transmissor, eles também vão inibir a adeninato ciclase e inibir a atividade, né, da transformação em AMP cíclico. Opa, achei algumas respostas importantes que eu preciso gravar aqui na cabecinha, né? Um dos fatores importantes aqui, né, relembrando, né, diminuição do AMP cíclico e dos íons cálcio e aumento da saída dos íons potássio. Essa fator que a gente precisa levar em consideração é essa hiperpolarização que causada, né, pela redução da excitabilidade neuronal e a redução da liberação do neurotransmissor por conta da diminuição dos influxos de cálcio. Então, os neurotransmissores endógenos não vão continuar sendo estimulados, então aquela sensação, o reconhecimento da sinalização da dor vai se perdendo, mesmo que a dor continue sendo estimulada. Esse é um fator interessante também, né? Por exemplo, no processo inflamatório, em que a inflamação continua e o paciente não sente mais dor, não significa que a estimulação à dor cessou. Ela está presente, mas eu não reconheço mais essa sensação. Ela foi bloqueada, esse sistema de transdução. Então, o analgésico, ele é um coadjuvante importante no tratamento do processo inflamatório, mas o anti-inflamatório tem um potencial de resposta extremamente importante para eliminar definitivamente a condição dolorosa, se esse for o caso da formação da dor, né? Então, esse efeito celular neuronal é um efeito inibitório. Aqui eu trago para vocês uma relação interessante da via de cada um desses receptores e o tipo de resposta que eles são capazes de promover. O receptor Mi, por exemplo, no grau de analgesia, tanto na supraespinhal como na espinhal e na via periférica, ele é extremamente positivo, sendo que a resposta na supraespinhal é muito mais potencializada, né, em relação ao delta, que tem uma resposta mais espinhal, de analgesia, e o kappa, que é um pouquinho menos intensa, mas que a resposta periférica analgésica dele acaba sendo similar da estimulação do receptor Mi. Um fator interessante que é caracterizado como uma das principais respostas adversas que preocupam quanto ao uso dos opioides de forma terapêutica é a depressão respiratória. Os receptores Mi são causadores de uma depressão respiratória mais significativa. Os receptores kappa não causam esse tipo de depressão respiratória e os receptores delta causam uma depressão respiratória não tão significativa. No trato gastrointestinal, lembra que eu falei para vocês que uma das principais indicações lá desde a antiguidade era a questão do controle da diarreia, porque ele tem uma ação muito intensa na diminuição da motilidade do trato gastrointestinal. Inclusive, em alguns casos, ele para o trânsito intestinal, bloqueia totalmente. Alguns pacientes com algum bloqueio mecânico, que tenham algum tipo de tumor, que tenham algum tipo já de patologia que inibe a motilidade intestinal ou também a gastrointestinal, o uso de analgésicos opioides pode agravar o problema desse paciente de uma maneira extremamente perigosa. Tanto os receptores Mi como os receptores delta são bloqueadores dessa atividade de motilidade, causando uma paralisia nesse trânsito importante, né? Os receptores kappa provocam esse efeito, mas não tão significativo. No estado de euforia, os receptores Mi são extremamente importantes, não causam estimulação de disforia, né? Aquela loucura toda. O receptor delta não se manifesta nessas ações, mas no receptor kappa
As respostas de euforia não são observadas, mas a disforia, né, acabam sendo manifestadas. Lembra da história da compensação? Né? Euforia, disforia. A sedação, que é um fator importante na analgesia, né, tem sido assim, bem observada na estimulação, tanto nos receptores Mi como nos receptores kappa. A liberação de dopamina como efeito secundário e de acetilcolina tem sido relevante na estimulação dos receptores Mi. E aí essa questão da estimulação da acetilcolina também pode afetar de alguma forma lá no trato gastrointestinal, que ela tem alguma resposta, lembra? Os receptores muscarínicos, né? Vai ter algum tipo de resposta também. E isso na musculatura também é representativa, né? Essa diminuição da liberação, né? Que é um acompanhamento desse estado de sedação e de relaxamento também, de musculatura, né? Receptores Mi aqui são bem intensificados, os receptores kappa não apresentam esse tipo de resposta, e os receptores delta só têm uma influência na liberação de dopamina. Na farmacodependência, a dependência física, né, a sensação da falta do medicamento ou do derivado opioide no organismo, trazendo manifestações fisiológicas no organismo, são bem observadas naqueles que têm maior afinidade com esse receptor Mi do que com os demais receptores. Ah, professora, então significa que eu tenho fármacos que têm mais afinidade com receptores em separados? Vamos já chegar nessa história aí para a gente entender os efeitos adversos desses receptores. A história da euforia, da disforia, né? Não é a inibição que está causando, professora? Então, eu vou deixar para vocês pensarem nesse fator, né? É um pontinho que eu vou deixar lá no nosso exercício, tá? Mas pensar que esse efeito estimulatório de algumas vias neuronais, ele se dá também pela inibição de alguns tipos de neurônios e vias inibitórias. Inibindo uma via inibitória, eu vou ter um efeito estimulatório, né? Aí pensa lá na dopamina, pensa lá na acetilcolina também, que tem alguma resposta na linha central. Opa, já estou dando respostas aqui. Então, vamos pensar adiante, né? Esses receptores, eles apresentam subtipos também, né? A partir dos estudos dos receptores, se encontrou do receptor Mi, os subtipos 1, 2 e 3, do delta 1, 2, do kappa 1, 2, 3, que tem apresentado assim relevância nos estudos laboratoriais. Do ponto de vista terapêutico, nós não temos fármacos que têm afinidade exclusiva aos subtipos desses receptores. E nós temos também no nosso organismo outros receptores que são considerados aí bem entre aspas, né, de receptores de opioides. Quer dizer, é um efeito secundário, ele tem alguma afinidade, ele se permite ter algum estímulo na presença desse opioide. O receptor sigma, que é conhecido como receptor da disforia, ele na realidade não é um receptor opioide de forma verdadeira, ele nunca é ativado pela morfina. Esse é um detalhe importante. Para ser classificado como receptor opioide, ele tem que ter afinidade com a morfina, ponto. Morfina é o principal representante. Mas eu tenho medicamentos que estão nessa classe, como a pentazocina, que eu mencionei para vocês, né, que ela ativa esses receptores sigmas, né? E alguns grupos de fármacos que não são opioides também provocam uma estimulação, uma ativação nesses receptores. Outro grupo de receptor, receptor epsilon, ou receptor ORL1, que é aquele quarto subtipo, que eu mencionei para vocês. Só um instantinho. Hora da água, né? A garganta começa a coçar. Desculpa, gente. Esses receptores já foram considerados como receptores opioides endógenos, mas que ainda carecem de estudos. Alguns autores mais profundos nessa área da via central e da via da dor começam a pensar que esses receptores podem ser classificados sim como receptores opioides.
mas realmente está faltando esse consenso. Então, é uma coisinha que é mais para o nosso conhecimento, que existem outros tipos que estão em estudo. De repente, o mestrado, o doutorado de vocês já pode pensar nessa linha, ou quem sabe quando estiverem fazendo, esse consenso já tenha sido realmente efetivado. Né? Em 1970, foi descoberto 3 famílias de peptídeos importantes: as endorfinas, as encefalinas e as dinorfinas. Lembram que eu tinha mencionado para vocês? São os peptídeos endógenos, são os nossos opioides endógenos, são os nossos medicamentos para a dor que o nosso próprio corpo está produzindo. Né? É o nosso controle fisiológico da dor. Olha só que coisa interessante, né? Essas endorfinas, especialmente, elas foram muito estudadas a partir da década de 70, e essa sensação de reconhecimento da dor, lembram daquela história, né, que a dor é sensorial, individual, ela depende de um histórico, né, cultural, fisiológico, é muito individual realmente. Parece que essas endorfinas também estão relacionadas, a liberação dessas endorfinas estão muito relacionadas aos estímulos que nós temos ao longo da vida. Mas são muitas coisas aí que precisam ser bem esclarecidas. O que nós sabemos é que elas são produzidas lá na hipófise, no hipotálamo, como pré e pró-proteínas. Né? Bem interessante esse reconhecimento, né? Na via hipotalâmica, principalmente, na via hipofisária. Né? E elas acabam trazendo efeitos neuronais bem complexos. Um deles está relacionado ao estado do humor, à sensação de prazer, à diminuição da dor, né? Além de vários outros fatores aqui que é importante a gente relembrar que estão associados a fatores fisiológicos, como do trato digestivo, locomotor, de conhecimento, de armazenamento, enfim. É muita coisa para se falar das endorfinas, né? Das encefalinas, das dimorfinas. É uma aula à parte. O que se sabe é que esses efeitos estão muito relacionados à ativação dos receptores opioides. Eita! Quer dizer, então, que eu tenho receptores opioides para a substância que meu próprio corpo está produzindo. A gente já viu isso antes. O nosso corpo reconhece essas substâncias porque ele já tem essas próprias substâncias presentes no nosso corpo. Quer dizer, os receptores não nasceram lá porque um dia alguém ia descobrir uma substância lá na plantinha que ia ser capaz de produzir analgesia. Não, o meu corpo já tem essa substância e é capaz de produzir essa estimulação desses receptores. E, de alguma forma, alguma entidade superior a todos nós, eu classifico como Deus, e aí cada um vem aí com a sua história também, isso é muito pessoal, que criou esse mundo com essas substâncias exógenas muito parecidas com aquilo que a gente já tem no corpo, né? Nós temos um mundo aqui no nosso corpo e temos o mundo todo aqui do lado de fora, que nós temos uma relação intensa. Aí, deixando essa filosofia um pouquinho de lado, né, vamos voltar para essa história dos opioides. As principais ações dos opioides já conhecidos, né? A analgesia, que é o nosso carro-chefe agora, os efeitos sobre o humor e a euforia, a depressão respiratória, os efeitos sobre a tosse e o vômito, tem um efeito interessante sobre isso, inclusive estimulando a tosse de forma intensa. Desculpa. Bloqueando, né, a estimulação da tosse, bloqueando também a emese, o vômito, né? Pensando na outra coisa aqui. Os efeitos sobre a motilidade do trato gastrointestinal, diminuindo essa motilidade, mas, do nosso ponto de vista, a ação farmacológica terapêutica mais evidente é a analgesia. Essa é a clássica. Todas as outras respostas são secundárias e podem se transformar em eventos adversos, né? Ou não. E aí vai depender. Tanto é que o efeito na tosse, no vômito, na motilidade gastrointestinal foram usados pelos povos antigos como os efeitos terapêuticos dessa substância, né? Depois que a gente conseguiu isolar e conhecer a sua resposta, nós percebemos que é muito mais interessante a analgesia desses medicamentos.
Então, relembrando a historinha dos conceitos, lembram? De analgesia, para a gente fechar essa história? Nocepção é aquela percepção neuronal do estímulo danoso que o estímulo danoso pode produzir, né? A dor é aquela experiência subjetiva desagradável. Tá? E os analgésicos são, então, os fármacos capazes de reduzir a percepção dolorosa sem perda de consciência ou de reflexos nervosos. E aí os analgésicos podem ser tanto centrais como periféricos. Os anti-inflamatórios, a grande maioria dos anti-inflamatórios tem uma potente ação analgésica conhecida. Alguns fármacos que não são anti-inflamatórios, mas que estão lá no estudo dos anti-inflamatórios, porque são capazes de reduzir dor e febre, também estão dentro do grupo desses fármacos analgésicos. Do nosso ponto de vista, quando a dor é intensa, mas crônica, mais difícil, os analgésicos centrais ou os analgésicos opioides, que é o nosso caso aqui de destaque, são realmente o carro-chefe nessa escolha. O local de ação, então, desses analgésicos opioides, né? Aqui na figurinha vocês estão vendo os comprimidinhos aqui, na realidade não é comprimido, me corrigindo. São as cápsulas, né? Isso aqui é uma forma farmacêutica característica de cápsula, né? Mostrando aqui os lugares de ação desses fármacos. E essa analgesia vem em cima desse lugar de ação. A analgesia supraespinhal, por exemplo, vem através da sua ação direta no encéfalo, né? Na substância cinzenta da periaquidutal, no núcleo reticular paragigantocelular, são os pontos em que a analgesia supraespinhal é reconhecida e mediada. Na analgesia espinhal, nós temos ação no corno posterior. Lembram da posição do corno posterior? Pelas vias aferentes nociceptivas. Né? Causa uma analgesia espinhal muito importante. Analgesia periférica, então, nós temos as suas ações nas vias aferentes nociceptivas periféricas, né? Fazendo um bloqueio extremamente potencial. Do ponto de vista dos analgésicos opioides, eles podem provocar todos os 3 tipos de analgesia. Diferente dos analgésicos não opioides, né? Ou só periféricos, que só vão causar esse grupo de analgesia nas vias aferentes dos receptores nociceptivos mais periféricos mesmo. E aí nós temos, opioides induzem sensação de prazer via os receptores MI. Essa sensação de prazer, essa estimulação, né, que chama aí de orgasmo abdominal, já era observada lá nos povos antigos. Lembra da história dos europeus fazendo uso para o prazer? Né? Esse orgasmo abdominal era muito observado lá com a cheirada, né, no ópio, né? As caixinhas de ópio, né, que principalmente os aristocratas, né, usavam bastante, né, porque só conseguia comprar ópio, gente, quem era rico, viu? O povo pobre não tinha essa chance de ter esse tipo de prazer na vida, não, né? Um prazer, entre aspas, né? E esse orgasmo abdominal era demonstrado nisso, uma sensação causada pela resposta na via desses receptores. Mas também apresentou efeitos complexos no sistema nervoso central, tanto de disforia como euforia, né? E o fator de controle da dor, né? Relacionada especialmente com essa forma emocional, que é um dos mais importantes quando a gente pensa no tratamento da dor. Né? Lembra que nós mencionamos isso o tempo inteiro, né? E a analgesia, ela traz uma qualidade de vida ao paciente fantástica. Não sei se vocês já ouviram falar nos cuidados paliativos, né? A Fundação SECOM, inclusive, tem um grupo liderado pela professora Mirlane, que é nossa colega aqui da farmacologia, que é médica, anestesista, e ela trabalha há mais de 20 anos nesse setor. Inclusive, ela é a coordenadora do setor de cuidados paliativos. Né? Antigamente se relacionava os cuidados paliativos somente àqueles pacientes terminais, né? Para que ele não sentisse dor, tivesse um conforto, tivesse um momento de morte mais humanizado, né? Mais tranquilo. Hoje, os cuidados paliativos não estão só relacionados ao paciente terminal.
mas a qualquer paciente que tenha uma relação de dor que causa um desconforto, que causa um fator emocional complexo e que traz realmente uma qualidade de vida bastante reduzida, né, para esse paciente. Então, esse fator emocional é um fator importante. E essa ação nessa via dos receptores Mi é um determinante importante da ação dos opioides. Então, esses opioides nessa via dos receptores Mi induzem o que eles chamam de efeito de recompensa. O reforço positivo que é associado ao uso da droga. Quer dizer, eu me sinto melhor, sinto uma sensação boa, me sinto satisfeito com o uso desse medicamento. A dor se vai e fica uma sensação agradável. Essa sensação está relacionada com essa modulação das vias neuronais, tanto dopaminérgicas, do mesolímbico, quanto dessa ação direta com os receptores opioides. Quando eu penso em ação indesejável dos opioides, né, eu não posso esquecer daquilo que eu já mencionei anteriormente, né? Aquela depressão respiratória. Normalmente ela está diretamente relacionada a essa capacidade analgésica pela via dos receptores Mi. Então, a probabilidade dessa estimulação via esses receptores causar uma depressão respiratória significativa é muito grande. E esse é um dos cuidados do uso dos medicamentos opioides. Um dos pontos importantes vem em cima dessa diminuição da sensibilidade dos quimiorreceptores à pressão do CO2. E isso precisa ser muito acompanhado. Atualmente, as diretrizes do tratamento da dor, elas trazem uma segurança muito grande quanto a essa depressão respiratória. Praticamente, esse efeito adverso não acontece nos pacientes em que há um acompanhamento mais próximo do profissional com o paciente. Então, a regulação da depressão respiratória atualmente, ela tem sido tão positiva que traz uma segurança muito grande quanto ao uso, por exemplo, da própria morfina, que tem muita gente com muito medo do uso dela. Nos dias de hoje, para vocês terem uma ideia, para a morfina causar depressão respiratória, ou o paciente está fazendo uso em demasiado, aumentando as doses e aí concentração plasmática, ou houve uma superdosagem no momento da primeira administração, por exemplo, num caso de situações de tentativa de indução de sedação. Num ambiente hospitalar, isso é facilmente revertido. No ambiente doméstico, não. Realmente pode causar a morte. Mas como eu mencionei anteriormente, hoje os protocolos, as doses recomendadas, o controle pelos profissionais traz uma segurança muito boa em relação a esse controle da depressão respiratória. Pode acontecer em doses terapêuticas, sim, desde que não sejam acompanhados adequadamente. Nós temos uma perspectiva de uso de opioides mais seletivos aos receptores kappa, lembram da história? Mas essa ação, ela ainda está nas pesquisas, ainda não se conseguiu isolar adequadamente essas ações, esses fármacos, né, de ação seletiva aos receptores. Sem ação depressora, é importante para esses eventos. Esses efeitos são, então, independentes um do outro. Quais efeitos, professor? Aqui em cima, gente, ó, da tosse e do vômito. São efeitos que são considerados colaterais, mas que, de alguma forma, também podem ser uma viabilidade terapêutica nesses casos, em pacientes em que a crise de tosse acaba sendo patológica, o vômito acaba sendo intenso, que causa perda de eletrólitos essenciais, né? Mas eles são independentes um do outro. Por exemplo, o efeito antitussígeno, ele está lá no centro da tosse, né, na via hipotalâmica, sendo deprimido. Independe dos outros efeitos, então quer dizer que doses baixas já podem provocar um efeito antitussígeno eficiente. E um dos medicamentos mais seguros que nós temos hoje para essa ação antitussígena da classe dos opioides é a codeína, né?
que houve uma modificação lá na estrutura química da morfina, né, trocando a oxidrila fenólica lá da estrutura, né, da morfina. Tem o efeito antitussígeno abaixo da dose analgésica, então significa que a apresentação, por exemplo, de xaropes à base de codeína, com baixas doses desse opioide, podem provocar uma depressão do centro da tosse efetiva, sem levar a uma ação analgésica e sedativa. É uma segurança. Antigamente se tinha muito esses xaropes para tosse à base de codeína. O grande problema é que algumas mamães, né, isso aconteceu muito nos anos 50 e 70, em que esses xaropes eram muito populares, né? Que as mães percebiam que quando dava para os bebês, as crianças pequenas, né, o bebê ficava mais sonolento. Então ela começava a aumentar um pouquinho as doses desse xaropinho para tosse inocente, e o bebê dormia a noite inteira, a criança dormia a noite inteira. A partir daí, os pediatras começaram a observar a farmacodependência em algumas crianças dos xaropes para tosse. Com as descobertas, né, dos eventos desses fármacos, aí se encontrou realmente que eles são capazes de induzir esse tipo de resposta. Não é muito comum, mas o uso contínuo e o aumento das doses, sim, pode levar a isso. Hoje não existe mais esse xarope para tosse à base de codeína, comercializado livremente como era no passado. Já o efeito emético, né, é a partir da estimulação do centro do vômito, que é aquela zona do gatilho, né, e pode acontecer em até 40% dos pacientes. E ela vai diminuindo esse efeito a partir da diminuição do uso prolongado, né? Quando começa a se regular o controle da dor, né, a gente consegue fazer esse controle sobre o vômito de uma maneira mais efetiva. Sobre a motilidade do trato gastrointestinal, já tinha deixado claro para vocês sobre esse efeito de diminuição dos movimentos peristálticos, né? Tanto gástricos como intestinais. É conhecido como o efeito constipante. Ele é capaz de aumentar o tônus da musculatura circular do intestino e do esfíncter, diminuir as secreções digestivas e tem um efeito direto no plexo miotérico e no plexo central. Tá? Então, a via não é lá só localizada, não. A via central também acaba sendo bem mediada, né? Bloqueando essas ações. A loperamida, que é um fármaco opioide interessante, não apresenta ações no sistema nervoso central. Ela tem sido usada como antidiarreico seguro, porque ela provoca essas ações nas suas concentrações apresentadas, né? Ações do controle da motilidade exacerbada do trato gastrointestinal de forma eficiente, sem causar aquelas ações que nós já vimos, né, na via central de estimulação. Então, ela é um um antidiarreico interessante. Inclusive, era usada até para os problemas da diarreia do viajante. Do ponto de vista farmacocinético, nós temos a via de administração parenteral como a via clássica dos opioides, mas a via oral ela é uma via muito efetiva, principalmente nos pacientes ambulatoriais. Né? Ela tem, essa via oral, né, uma absorção mais irregular, né, dependendo da dose, né, e sofre um mecanismo de metabolização de primeira passagem que inativa as suas respostas. Né? Um dos fatores interessantes nessa via também é a formulação de absorção lenta ou absorção mais rápida, que também pode favorecer os diversos tipos de indicações terapêuticas e os diversos tipos de dor, né, para esse paciente, trazendo vantagens e desvantagens para esse uso. A maioria desses fármacos, eles são transportados livremente, mas eles têm um percentual de ligação às proteínas plasmáticas de até 30%. Né? São amplamente distribuídos nos tecidos e no sistema nervoso central. Né? A heroína, por exemplo, um exemplo clássico de opioide que
é muito distribuído na via central, mais que na via periférica, e por isso a gente observa esses efeitos, né, importantes nessa via. Né? E a loperamida, que acabei de mencionar para vocês, que não penetra o sistema nervoso central e que está relacionada com uma farmacocinética diferenciada. O grande ponto aqui é a sua forma, né, farmacêutica, que não atravessa as membranas da barreira hematoencefálica. Sofrem biotransformação hepática efetivamente, tem uma meia-vida plasmática que pode ser tanto curta quanto longa. Tá? Essa da meia-vida longa é fantástica, porque eu posso perdurar de 24 e às vezes até 48 horas o efeito de uma única dose. E a excreção é, principalmente renal, que pode levar tanto os metabólitos ativos, como os metabólitos inativos e a forma inalterada do fármaco apresentado, né, ou administrado, dependendo das complicações que podem ter sido apresentadas lá na via do fígado. Aí um fator importante que a gente não pode deixar de mencionar quando fala de opioides é a tolerância ao fármaco. Todo opioide, ele tende a levar esse fator de tolerância. O que é isso? É o fenômeno que ocorre após a utilização da droga, em que há necessidade de aumentar progressivamente a dose para se manter o efeito desejado. Então, a primeira dose já provoca uma analgesia significativa e no próximo mês aquela mesma dose não é mais eficaz. Eu preciso ir aumentando. Isso é muito comum com a morfina, muito comum. E esse é um dos pontos que se tem que ter cuidado, por isso que existem as diretrizes hoje, muito cuidadosas quanto às doses iniciais, para você já não iniciar o organismo com esse fator de tolerância. E agora, olha só um fator importante. Existem situações em que até a primeira dose, de 12 a 24 horas após a primeira dose, o paciente já pode apresentar essa tolerância ao medicamento. Também é um fator individual. Vem de novo com aquela questão da história, né, cultural, física, biológica desse paciente em relação à sensibilização da dor. Nós temos tolerância para todos os efeitos dos opioides, exceção da constipação e da miose, que lembra da miose com aquela história lá da diminuição dos efeitos da acetilcolina, né? Que depende de dose, né? Doses mais baixas eu tenho um efeito constipante mais efetivo, que vai crescendo, né? E por qual mecanismo isso pode acontecer? Existem algumas teorias relacionadas a essa internalização e a down regulation dos próprios receptores, né? Não estou mais recebendo essa sinalização, não me interessa mais, eu preciso mais estimulante. Ou a upregulation da própria adenilato ciclase, tá? Que é a proteína ligada ao receptor. Né? São coisas que se teorizam quanto a esse mecanismo de farmacotolerância. Algumas características que eu vou mencionar aqui dos principais opioides são interessantes para esse nosso estudo aqui. Em relação à morfina, que é o opioide mais comum, é o opioide de referência, ela tem o uso mais concebido para as dores crônicas e agudas e é causadora de sedação importante. O principal antagonismo, né, dessa resposta da morfina vem em cima dos receptores Mi, mas ela também é capaz de provocar ações nos demais receptores, inclusive no receptor kappa. A codeína tem uma absorção melhor pela via oral, né? Por isso que a apresentação dela em forma de xarope é muito comum. É usada nas dores mais moderadas, não tanto nas agudas e crônicas, né? E é usada também como antitussígeno, como eu já tinha mencionado. E após o metabolismo de transformação hepática, de biotransformação, ela forma a própria morfina. Então, a potência de resposta da codeína pode ser prolongada pelo seu metabólito morfina sendo produzido. Por isso que devemos ter cuidado com as doses
dadas, né, às crianças. O agonismo dela se dá também pelos receptores Mi. Já a heroína, que aí não é fármaco, né, a gente chama de droga de abuso, ela é extremamente lipossolúvel, por isso que ela tem aquela característica de atravessar a barreira hematoencefálica. Ela é um potencial causador de tolerância e dependência no organismo. Né? Ela causa efeitos intensos em relação aos estados de humor no organismo. E também tem uma ação muito forte nos receptores Mi, mas também nos demais receptores. Né? A meperidina é um fármaco menos potente que a morfina, que é usada para o tratamento da dor aguda, né? De forma também segura, por ela apresentar ação rápida e ação curta. Não induz o vômito, então essa é uma outra característica importante para os pacientes, né? E também agoniza os receptores Mi nessas respostas. O fentanil, né, que eu falei que é um clássico, ele é mais potente que a morfina em até 100 vezes mais essa potência. Normalmente é usado nas cirurgias, né, e como transdérmico nas situações de dores crônicas prolongadas, extremamente lipossolúvel, então ele atravessa muito facilmente as barreiras, tem uma ação rápida e uma ação curta. No procedimento cirúrgico, essas ações são muito positivas, porque é possível se fazer um controle dessas doses, né? Também tem uma ação agonista nos receptores Mi, né? E tem essas apresentações, tanto na forma injetável como na forma transdérmica, para os pacientes de uso contínuo. Aqui vocês percebem que tem um botãozinho, né, no dispositivo em que o paciente aperta e doses pequenas são liberadas quando o paciente sente um desconforto mais forte que ele não consegue regular. Os opioides, né, de ação mais duradoura, como o destropropoxifeno, que é mais ou menos semelhante à codeína, mas ele tem uma resposta na dor moderada mais significativa, ele tem uma meia-vida do seu metabólito ativo de até 24 horas. Então, é um profármaco também importante, né, também de atuação nos receptores Mi. E a metadona, que tem uma meia-vida plasmática de 24 horas. Os dois fármacos podem ser administrados uma única vez ao dia, levando um potencial de resposta bem prolongado. Né? Normalmente se usa a metadona para o tratamento também de dependentes químicos de heroína, porque você não pode retirar imediatamente a heroína do paciente por conta da síndrome de abstinência, que já já a gente conversa sobre ela. Então, a metadona, ela é um clássico, porque eu posso dar doses menores, menos efetivas que a heroína, mas manter uma estimulação segura para depois fazer uma retirada total desse opioide, né, da circulação do paciente. A pentazocina e o butorfanol são antagonistas dos receptores Mi, mas eles apresentam uma resposta agonista aos receptores kappa e aos receptores delta, né, de forma mais ou menos positiva, respectivamente. E são usados para as dores agudas. Claro que, como eles têm essa ação antagonista dos receptores Mi, eles não vão causar a depressão respiratória, que a gente se preocupa quando pensa lá nos agonistas Mi. Não é? E aí o tramadol, que história é essa do tramadol? Ele é análogo da codeína, ele tem uma resposta agonista parcial, né? Lembra que eu mencionei para você lá, quando a gente iniciou aquela história dos agonistas parciais, mostrei o gráficozinho? Ele é um agonista parcial mais seletivo para os receptores Mi e é usado para o tratamento das dores do tipo moderadas. Ele também é capaz de inibir a captação de noradrenalina e de serotonina e tem um perfil menos potente, né, dos efeitos colaterais do que os outros opioides, né? Por isso que ele fica como um opioide entre aspas.
E aí, o clássico dos antagonistas opioides. Você não vai encontrar um outro mais eficiente que esse, que é a naloxona. É um antagonista dos receptores, especialmente dos receptores Mi, é mais potente. É capaz de reverter os efeitos dos opioides. Ela é muito usada quando os opioides causam um efeito tóxico exacerbado e eu preciso reverter rapidamente ao paciente. Mas ela não deve ser usada nas síndromes de abstinência. Por exemplo, o paciente com tratamento da dependência da heroína, em vez de eu usar a metadona, eu vou usar naloxona porque, pela lógica, é o antagonista opioide, vou bloquear os efeitos. Não, porque ela não vai produzir os mesmos tipos de respostas terapêuticas seguras. Então, a naloxona é exclusivamente para antagonizar os efeitos tóxicos dos opioides que estão sendo utilizados de forma terapêutica. Os opioides, como a heroína, que não tem uso terapêutico, né? A naloxona não é indicada para esse tratamento. A apresentação dela na via injetável é a clássica, né? E vamos falar agora sobre essa história de farmacodependência, tanto, né? Já que estou mencionando isso de forma evidenciada, né? Ela é uma condição multifatorial. Estado de necessidade de uso não médico, não terapêutico de um fármaco, devido aos fatores físicos, psicológicos e de condicionamento que esse medicamento pode proporcionar. Pode ocorrer com muitas drogas, né? Não pensem só que são opioides que produzem esse efeito de farmacodependência. Os barbitúricos, os anestésicos gerais, inclusive, infelizmente, muitos anestesistas, muitos médicos de centro cirúrgico acabam se tornando farmacodependentes desses medicamentos. Os benzodiazepínicos, as anfetaminas são substâncias que podem causar farmacodependência já clássica. Aqui nos interessa, né, também os opioides. O ácido lisérgico, o LSD clássico, também tem um efeito mais como droga do que como medicamento, tá? Que provoca alterações centrais muito graves e é um dos fármacos também que causa farmacodependência já na primeira administração. Então, para entender o processo, é importante a gente entender uma coisa. O que é a síndrome de abstinência? Todos os efeitos adversos no organismo, devido à suspensão do uso do fármaco, são síndromes de abstinência. Né? Por quê? Porque o organismo se acostumou com os altos níveis daquela droga. Quando tira do corpo dele, ele sofre, porque ele não consegue mais ter aquela sensação que o fármaco produz. Essa sensação pode causar um efeito rebote, né? Porque o organismo não está mais produzindo esses efeitos clássicos, porque a dose, lembram da tolerância, né? O medicamento ele precisa de dose mais alta para continuar produzindo os mesmos efeitos. Esse efeito rebote vai ser predominante nas vias inibidas pela droga, a redução das vias estimuladas pela droga, que pode desencadear essa síndrome de abstinência. Então, tanto o uso terapêutico quanto o uso não terapêutico das drogas podem levar a essa síndrome de abstinência, né? Tanto aqui pelos altos níveis da droga, né, quanto pela retirada da mesma. Né? Esse acostumar-se que leva a esse efeito rebote. Quando o corpo se acostumou com as altas doses, não produz mais o efeito desejado, o corpo sofre. Quando eu tiro a droga de forma abrupta, o corpo sofre. Então, eu preciso ter esse cuidado em observar que dose realmente vai ser eficiente sem causar farmacodependência. Ou quando ocorre a farmacodependência, como tratar esse meu paciente nessas situações. Normalmente, em situações terapêuticas e de acompanhamento, né, em até 10 dias eu consigo fazer uma resolução segura dessa síndrome de abstinência. Mas os primeiros dias são os mais cruciais. Por isso que a metadona, nesse caso, ela é extremamente importante para ajudar no controle dessa síndrome de abstinência.
a supressão dos efeitos dos opioides clássicos, né? A irritabilidade, agitação, anorexia, bocejos intensos, midríase, febre, sudorese, pilereção, náusea, diarreia, insônia, são efeitos clássicos dessa supressão. O tratamento, como eu mencionei, metadona, que tem uma meia-vida baixa, né? Então vai causar uma possibilidade de abstinência muito reduzida, né? Mas provoca uma estimulação daqueles receptores, né? De uma forma mais segura, que sinaliza para o corpo que tem alguma coisa ali acontecendo, mas que pode ser condicionada, pode ser tratada. Mas também eu tenho o uso da clonidina. Lembram que a gente mencionou a clonidina lá na transmissão simpática, né? Agonista alfa-2, porque ela também é capaz de inibir as vias noradrenérgicas de recompensa, que estão altamente estimuladas, especialmente com o uso da heroína. Olha só que coisa importante para esse paciente farmacodependente com síndrome de abstinência. Tá? E também nós temos a dependência física nessa farmacodependência, né? Que é o estado da necessidade do sistema, do organismo, de presença de droga. Ela se manifesta pela síndrome de abstinência. Então, os fármacos que induzem dependência física, quando há uma interrupção do uso, eles podem levar à síndrome de abstinência, que é o reforço negativo. Os fármacos que induzem o efeito de recompensa, é um reforço positivo, eles levam à farmacodependência. Então, nem sempre uma síndrome de abstinência já pode ser classificada como uma farmacodependência. Mas a farmacodependência, ela tem uma relação direta com essa síndrome de abstinência. Vê que a relação é muito próxima, né, de um para o outro. Depende de fatores psicológicos, a compulsão, ambiente, estímulos, todos são fatores que podem levar a essa farmacodependência. Infelizmente, o uso de opioides realmente pode desenvolver, sim, esses fatores. Por isso que precisam ser olhados com muito cuidado, com muita cautela. Tem relação, então, professora, entre a tolerância e a dependência? São processos independentes, mas o uso da droga, levando a uma redução compensória da ação do fármaco, né? Que é a tolerância, necessitando de doses crescentes. Quando eu tenho uma interrupção dessa redução da ação do fármaco, eu posso ter uma síndrome de abstinência se eu tiver um aumento dessa interrupção, não é? E aí, um aumento exacerbado dessa síndrome. Se esse fármaco, na retirada, causa essa síndrome, né? Aí eu tenho uma tolerância ao fármaco, um cuidado importante. Já a farmacodependência está relacionada a essa tolerância, a essas doses crescentes, que fazem aquele reforço positivo, levando à farmacodependência. Quer dizer, não é só a terapêutica aqui que está sendo significativa para o paciente. A tolerância normalmente está associada aos eventos terapêuticos. A farmacodependência, não. Ao uso não terapêutico daquele fármaco. Então, os opioides vão causar o quê? Vamos resumir essa história? Os opioides induzem tolerância, todos eles. Síndrome de abstinência, também. Agora, os opioides podem ser que levem à farmacodependência, ok? Então, tolerância e síndrome de abstinência, sim, pode acontecer com o uso terapêutico. Farmacodependência, não são todos os fármacos que podem induzir isso, e nem a forma terapêutica causar essa farmacodependência quando está com regulação dos seus efeitos. Ok? Tudo certo? Essas são algumas das referências interessantes. Eu vou chamar a atenção de vocês para darem uma lida no Hangdale, tá? Ele tem algumas figuras foram tiradas de lá, né? Até repetir aqui, né, gente?
de fármacos de dependência e fármacos analgésicos, os capítulos lá. Dei uma olhadinha lá, dei uma olhadinha também no Goodman Gilman, tá? Que ele traz algumas informações importantes nessa terapia que nós podemos utilizar como analgésicos, ok? Vou deixar para vocês aí um tempinho para sedimentarem, podem voltar, ouvir quando quiserem essa aula novamente.